A gente vai começar a aula de hoje com o tema vorticidade. A gente viu circulação nas aulas passadas, a gente viu o conceito de circulação, a formulação matemática da circulação, a gente viu os teoremas de Kelvin, o teorema de Bjerknes, vimos alguns exercícios de como solucionar alguns problemas que envolvem tanto o papel do termo solenoidal, como foi a última aula, assim como o termo de Coriolis, dentro ali dos cálculos da variação da circulação relativa. E agora a gente vai passar para um próximo tema, também igualmente importante dentro da meteorologia, né? Nas primeiras aulas nós vimos que tanto a circulação quanto a vorticidade são grandezas físicas que nós podemos utilizar para quantificar a rotação do fluido. O quanto a gente consegue, o quanto a gente pode medir, né? A gente consegue medir essa quantidade de rotação ou utilizando a equação da circulação ou da vorticidade. Só que elas têm uma diferença entre elas, né? A gente viu lá que a circulação ele fornece para a gente uma medida macroscópica da rotação do fluido. Então, tanto é que a gente consegue, inclusive, determinar ali as velocidades tangencial ao longo daqueles circuitos, que são circuitos, nos exemplos que nós utilizamos, circulares, e aí com uma área relativamente grande. E agora a gente vai para dentro da vorticidade, para também saber como a gente consegue determinar uma intensidade de uma rotação dentro do fluido. Aqui a gente vai ver que o mundo é um pouco mais microscópico. Na circulação a gente trabalhava mais com uma grandeza macroscópica, e aí na vorticidade a gente vai trabalhar com uma grandeza mais microscópica. E para isso, né, o objetivo dessa aula, a gente tem como objetivo, né, entender o conceito de vorticidade relativa, vorticidade planetária e vorticidade absoluta, ver como é que é a representação matemática da vorticidade relativa, planetária e absoluta, e ver como se dá a relação entre vorticidade relativa e circulação relativa. Então, esse é o objetivo dessa aula em específico. A gente vai começar aqui, então, com o conceito de vorticidade, que é uma grandeza física vetorial, diferente da circulação, que é uma grandeza física escalar, e aqui que fornece uma medida microscópica da rotação de um fluido em cada ponto do fluido. Então veja só que já existe uma diferença importante entre os conceitos de circulação e vorticidade. Então aqui no caso da vorticidade a gente vai avaliar uma quantidade um pouquinho mais no fluido, dentro do fluido, num ponto específico do fluido, fazendo com que essa medida ela seja uma medida mais microscópica. Então, a gente está interessado em rotação de partes desse elemento do fluido de forma geral. Okay? Então, como é que a vorticidade ela é definida? Então, a vorticidade é uma grandeza física vetorial. Okay? Então, como é que ela é definida? Então, matematicamente, a gente tem aqui que a vorticidade, que eu estou representando por esse ni, vetor, é definida como um rotacional do vetor velocidade, onde esse vetor velocidade possui 3 dimensões, e nesse caso aqui, ele é função das coordenadas x, y e z. E aí, para trazer um pouquinho esse entendimento do que é a vorticidade, de uma maneira geral, eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, esse exemplo de um campo vetorial com rotação anti-horária pura. Esse campo vetorial está ocorrendo no plano XY, ele está ocorrendo em 2 dimensões, então se a gente vê, por exemplo, o vetor velocidade, né, que foi aplicado rotacional para dar esse campo, esse vetor velocidade ele só tem 2 dimensões, x e y, tá? Para esse exemplo ficar mais simples para vocês entenderem. Então, note que nós temos um fluido com giro anti-horário e
radialmente ao ponto de origem aqui, a intensidade dessa rotação está aumentando, né? Então, você vê que as setas menores indicam, a seta já indica a intensidade da rotação, e as setas de diferentes tamanhos indicam que essa intensidade muda ao longo do fluido que eu estou considerando. Então, a gente tem aqui, próximo do ponto de origem, intensidades de velocidade do escoamento num ponto, diferentes, por exemplo, com o aumento desse raio. Então, a gente tem que radialmente a intensidade dessa velocidade no ponto que a gente está considerando está aumentando. Então, vamos partir da premissa agora que a gente coloque, por exemplo, um elemento de área aqui, ou um objeto de geometria quadrática, e vamos ver o que aconteceria com esse objeto sob essa ação de diferença de velocidade, diferença de intensidade de rotação. Essa diferença de velocidade aqui também, ó, você pode entender como se fosse um cisalhamento. Muitas vezes a gente escuta esse termo, cisalhamento, dentro da meteorologia, e cisalhamento nada mais é, por exemplo, do que uma diferença de velocidade. Nesse caso aqui está sendo representado vetorialmente, e essa diferença de velocidade vai produzir um torque, okay? Vai produzir giro no elemento de fluido que esteja aí dentro, um objeto qualquer. Tá? Independente da geometria desse objeto, esse objeto ele vai passar por um torque, por uma diferença de intensidade de escoamento, ele vai girar. Então, não seria diferente para esse objeto que eu estou colocando, estou mostrando aqui para vocês. Então, veja que o objeto, com o passar do tempo, ele vai girar com o fluido, né? Esse fluido tem uma rotação anti-horária, e além dele acompanhar esse fluido de forma rotatória, ele em si também vai adquirir uma rotação, né? E essa rotação que ele vai adquirir é uma rotação também no sentido que está ocorrendo, por exemplo, esse giro, que é o giro anti-horário. Poderia ser diferente se essa distribuição de vetores fosse diferente. Tá? Mas eu não vou confundir a cabeça de vocês agora com isso. Então, a princípio, colocando aqui esse elemento aqui de área, ou esse quadrado, esse objeto quadrático, ele vai ter uma rotação, ele vai ter um deslocamento junto com o deslocamento do fluido, aqui dentro desse exemplo, desse campo vetorial, ele vai girar no sentido anti-horário, né? O deslocamento dele vai ocorrer no sentido anti-horário, e ele também vai apresentar essa rotação, porque a gente tem um cisalhamento, ou seja, tem uma diferença na intensidade do escoamento do fluido em pontos diferentes do fluido. Então, nesse caso, ele vai girar dessa forma. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode determinar, por exemplo, o valor da vorticidade num ponto específico desse fluido. Então, como é que a gente calcula a vorticidade? Como está definido aqui em cima, né? A vorticidade é o rotacional do campo da velocidade. Essa velocidade é um vetor. Então, você pode calcular a determinante dessa matriz. Então, a gente monta uma matriz em função do rotacional de V, né? Lembrando que o nabla é aquele operador vetorial, derrom de xi, mais derrom de yj, mais derrom de zk. E o vetor velocidade que nós estamos usando aqui tem componentes IJK, tem componentes zonal, meridional e vertical. Então, calculando a determinante dessa matriz, a gente vai chegar nesse vetor, ok? Vetor com componentes I, J e K. A componente I é dada por um derrom de W, derrom de Y, menos um derrom de V, derrom de Z, mais J, derrom de U, derrom de Z, menos derrom de W, derrom de X, mais K, derrom de V, derrom de X, menos derrom de U, derrom de Y. Vejam que cada elemento desse aqui, ó, cada derivada local, tá? Você está trabalhando com derivada local aqui, ó, cada derivada local ela é relativa a uma variação no espaço, seja no espaço x, y ou z, da componente do vetor velocidade. Por exemplo, aqui a gente está vendo
uma variação da velocidade vertical na direção y. Outro ponto, variação da velocidade meridional da componente y, né, do vetor velocidade com relação à altura, e assim sucessivamente. Então, cada variação aqui, ó, que a gente está vendo, é uma variação da componente da velocidade do vetor v em relação a uma determinada distância, uma determinada direção. Tá? E aí, para isso ficar um pouquinho mais simples para vocês visualizarem, então, como é que a gente pode determinar esse campo, esse valor, ou esse campo da vorticidade, tá? Em termos de geometria, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a gente viu que quando você aplica o rotacional no campo do vetor velocidade, você tem um outro vetor. E o outro vetor vai sair aqui dessa relação. Quando você olha esse resultado, você está vendo que esse vetor vorticidade, ele tem três componentes. Componente I, componente J, componente K. Eu estou colocando aqui a componente I. Então, a componente I é uma componente que é perpendicular ao plano JK. Tá? O vetor unitário J aponta ali, usando a meteorologia em si, né? O vetor J aponta para norte, o vetor K unitário, ele aponta na vertical, por exemplo, local que você está considerando, e o I aponta para leste. Tá? Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui é que a componente I, ela vai tratar dos cisalhamentos das componentes do vento que estão ocorrendo aqui no plano JK. Eu vou mostrar para vocês um exemplo disso aqui e vocês vão entender o que acontece também no caso das direções J e K. Então, olha só, o I, né, a componente I desse vetor vorticidade, tá, é dado por um cisalhamento da componente W na direção Y e um diferencial da componente V em relação a Z, tá? A altitude. Então, olha só, quando a gente vem para cá, o que acontece? Veja só, essa componente I, tá? Ela é perpendicular ao plano JK, está aqui o plano J, está aqui o plano K, tá? Vou chamar assim plano JK para ficar mais fácil. E aí, né, essa componente aqui I, ela envolve cisalhamento da componente vertical e cisalhamento da componente meridional. Então, se a gente olhar aqui primeiro o derrom de W, o derrom de Y é o quê? Como o W, que é o movimento vertical, varia na direção Y. Né? Então, Y, o vetor J aponta na direção Y. Okay? O vetor J é o vetor unitário, que ele é paralelo ali ao eixo Y. Então, o meu eixo Y, ele está aqui na direção de J. E o eixo Y positivo está nessa direção. E aí eu coloquei uns vetores aqui para representar o movimento vertical. Então, cada uma dessas setas aqui, ó, a seta está para cima, ela tá representando o meu movimento vertical. E o tamanho da seta é relativo à intensidade desse movimento vertical. Então, como a seta está aumentando nessa direção, ou seja, está aumentando para Y positivo, eu posso dizer que está aumentando na direção norte, eu estou vendo que as setas ficam cada vez maiores. Então, eu posso dizer que o meu derrom de W, derrom de Y, né? Então, olha, como W está mudando com Y, tá? Ele é positivo, porque eu estou vendo o derrom de W e o derrom de Y positivo, ou seja, à medida que Y cresce, o meu movimento vertical, a intensidade do meu movimento vertical também está crescendo. Então, nesse caso aqui, eu teria facilmente um valor de, vou ter que ir para cá, derrom de W, desculpem, derrom de W, derrom de Y, positivo, tá? Eu teria aqui. Agora, vamos ver o que acontece com a componente V à medida que Z muda, né? A variação de V com Z. Então, está aqui, está sendo representado por essa seta. Então, Z está na direção de K, né?
K aumenta para Z aumentando. O que eu estou vendo aqui? Ó? O que está acontecendo com a minha componente Z da velocidade à medida, minha componente Z da velocidade à medida que a altitude aumenta. Veja que o tamanho da seta está diminuindo. Tá? O tamanho da seta está diminuindo à medida que Z cresce. Então, a relação entre V e Z é negativa. Por que V? Ó, V é um vetor, é a componente Y do vetor velocidade. Então, V aponta na direção Y. Olha, ele está apontando na direção J. Está vendo? J aponta na mesma direção do eixo Y. E está aqui, ó, o meu V. Ele está apontando na direção Y. Tá? Agora, ele está mudando na direção Z. Ok? Então, o que está acontecendo com V à medida que Z cresce? V está diminuindo. Então, essa relação aqui, ó, dV, derrom de V, derrom de Z, ela é negativa. Tá? Já tem um negativo aqui, ó. Né? Negativo com negativo é positivo, então esses dois cisalhamentos iriam se somar. Ok? Mas se você reparar aqui, se você deixar um objeto sob essa ação, objeto circular, sobre a ação desse cisalhamento, ele vai girar. E ele vai girar nesse sentido aqui. Ó. Tem como calcular isso, vocês vão calcular depois. Então, o giro no plano JK ou no plano YZ seria dessa forma aqui. Tá? Esse aqui é o caso só da componente I do vetor vorticidade. Mas a gente tem também as componentes J e temos também a componente K. E aí, a componente J, ela seria uma componente perpendicular ao plano definido pelos vetores unitários I e K, ou seja, pelo plano XZ. Okay? E no plano XZ, nós poderíamos ter uma variação da componente U com a altitude, com Z, e uma variação da velocidade vertical na direção X, ou seja, de oeste para leste. E aqui, ó, nós temos também a componente K do vetor velocidade, que é comumente chamada de vorticidade vertical, e ela o K é um vetor que é perpendicular a IJ, ou seja, os vetores unitários I e J, eles formam um plano no espaço XY, ou seja, na horizontal. É isso aqui que vocês estão vendo, por exemplo, como esse exemplo que eu coloquei. Então, esse campo rotacional aqui, ó, puramente rotacional, pode ser representado por essa componente aqui do vetor vorticidade, ou seja, o giro está ocorrendo na horizontal, ou seja, no eixo XY. Então, a gente pode definir, tá, valores da vorticidade nas direções I, J e K. Ok? E aí, a componente K do vetor vorticidade é comumente chamado de vorticidade vertical. Então, como dito anteriormente, essa é uma grandeza vetorial, do jeito que a gente está calculando aqui. É uma grandeza vetorial, um I igual a um rotacional do vetor velocidade. E aí, a gente tem o seguinte, já que a vorticidade ela é um vetor, ok? Então, ela possui três elementos. Todo vetor possui magnitude, direção e sentido. Nesse caso, a gente está avaliando a magnitude, ou seja, a intensidade, né, da rotação, a direção em que essa rotação está ocorrendo e o sentido da rotação também. A magnitude, tá, ela é definida conceitualmente, tá, como 2 vezes a velocidade angular. Então, a magnitude do vetor vorticidade, que tem 3 componentes, por exemplo, nesse caso, ela é definida como 2 vezes a velocidade angular, então 2 vezes o ômega. A direção, tá, é a direção horizontal ou vertical onde ocorre a rotação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a direção I, tá me mostrando que a rotação ocorre aqui
nesse plano, no plano YZ. Tá? Aqui o J, a rotação ocorre no plano X e Z, e aqui a componente K me mostrando que a rotação está ocorrendo no plano XY. Então, o I, o J e K, eles dão a direção, que pode ser o eixo horizontal, que nesse caso o eixo horizontal é esse aqui, representado pelo K, e o vertical, tá? Onde ocorre essa rotação. Então, isso aqui é o caso da direção. E o sentido da rotação, ele vai me dizer se essa rotação está ocorrendo no sentido horário, tá? No sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, são esses três elementos, essas três informações que nós podemos retirar, por exemplo, do campo da vorticidade. E aí, bom, antes desse aí, eu tenho que passar essa informação aqui para vocês, que é o seguinte. Então, como a velocidade na expressão acima, ok? É medida em relação a um referencial fixo na Terra, na verdade, essa velocidade aqui, né, que a gente está aplicando o nabla e o produto externo entre nabla e V, então essa velocidade aqui que a gente está usando é uma velocidade em relação a um referencial fixo na Terra. Então essa quantidade aqui é uma quantidade que a gente conhece como, no caso da velocidade, é a velocidade relativa. Tá? E essa velocidade relativa, quando a gente usa a velocidade relativa para o cálculo da vorticidade, a gente obtém a vorticidade relativa, ou seja, a vorticidade que está ocorrendo ali, considerando-se, ok, um referencial fixo na Terra. Então a gente pode calcular essa vorticidade dessa forma. Então, relembrando, vorticidade sai desse campo, é um campo vetorial, que é determinado pelo rotacional do campo de velocidade, nesse caso aqui em 3 dimensões que a gente utilizou. E aí começam a vir algumas considerações para a meteorologia, tá? Porque a gente costuma utilizar dentro do ambiente da meteorologia, seja no ambiente operacional ou no ambiente de pesquisa. Tá? Então a gente está trabalhando dentro da escala sinótica. A meteorologia dinâmica é uma disciplina que ela trabalha, vamos dizer assim, com a relação entre causas e efeitos, no caso de movimentos, e as causas desses movimentos, que são as forças, okay? Dentro de uma escala específica da meteorologia. A gente sabe que as escalas saem da micro e vão até lá a escala planetária, mas a gente está trabalhando dentro da escala sinótica. E dentro da escala sinótica, a gente já sabe que as componentes U e V, elas são maiores do que a componente W, ou seja, as componentes do movimento na horizontal em escala sinótica, eles são bem maiores do que a intensidade da velocidade vertical. Tem uma explicação para isso, tá? Uma delas é porque nós estamos a atmosfera, né, está em equilíbrio hidrostático, então você tem ali o equilíbrio entre a força do gradiente de pressão na vertical e a gravidade. Então, a velocidade na direção vertical, por mais que você tenha um gradiente de pressão muito intenso na vertical, ele é pequeno. Mas o gradiente na horizontal é suficiente para produzir velocidades, o IV, por exemplo, bem maiores do que a velocidade vertical. Então, nesse caso, como a velocidade vertical é pequena, tá? Em relação às componentes U e V, a gente pode simplesmente desprezar os termos associados ao cisalhamento da velocidade vertical, seja na direção Y ou na direção X, e a gente chega aqui numa outra equação para o cálculo do rotacional da velocidade, que é a nossa vorticidade, dado por menos I, derrom de V, derrom de Z, né? Aqui, ó, derrom de V, derrom de Z negativo, então menos I, derrom de V, derrom de Z, mais J, derrom de U, derrom de Z, mais K, derrom de V, derrom de X, menos derrom de U, derrom de U, derrom de Y. Então a gente está aqui com os cisalhamentos do vento na vertical, cisalhamento do vento aqui da componente zonal na vertical também, e aqui a gente tem a nossa componente K do vetor vorticidade, que é dado pela diferença
entre o cisalhamento de V na direção X e o cisalhamento de U na direção Y. Lembrando que cisalhamento é aquela diferença de velocidade, como vocês viram ali no circuito que eu mostrei. Simplesmente isso, tá? Não é nada complicado. E aí, a gente entra numa outra questão que a gente pode simplificar ainda mais essa expressão aqui que vocês estão vendo, que é, a gente sabe, por exemplo, que a variação da velocidade na vertical, seja da componente V ou da componente U, né, da componente meridional da velocidade ou da componente sonal, essa variação na vertical dessas componentes, ela é muito menor do que a variação dessas componentes na horizontal. Okay? Então, como elas são bem menores, a gente pode usar apenas a componente vertical do vetor vorticidade, ou a componente vertical da vorticidade. Tá? Então, quando a gente utiliza só a componente vertical da vorticidade, a gente ficaria com o rotacional de V, né, igual a um K, d de V, d de X, menos d de U, d de Y. Ou você pode escrever essa expressão aqui de uma outra maneira, que é essa aqui, eu vou colocar para vocês. Então, você pode dizer aqui, ó, o rotacional, por exemplo, de V, que é a nossa vorticidade, é igual, depois dessas considerações aqui, certo? É igual a um K escalar rotacional de V. Ok? Ou seja, estou dizendo aqui, ó, que eu só estou utilizando a componente K desse vetor. Daqui sai um vetor, né? Vocês viram que, ó, calculando o determinante desse rotacional de V, você tem um vetor, mas aqui você está informando que você está utilizando só a componente K desse vetor. Então, você está utilizando só essa parte aqui da equação. Ok? E eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de zeta. Eu estou representando a componente vertical da vorticidade por zeta, que é dado por um K escalar rotacional de V. Ou zeta vai ser igual a esse cara aqui, ó, d de V, d de X, menos d de U, d de Y. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. Então, para propósitos da metrologia, em escala sinótica, o interesse está sobre a componente vertical da vorticidade relativa. Né? Então, aqui, ó, agora, o zeta que eu coloquei lá para vocês é igual a um K escalar, né? Esse K é o vetor unitário, que aponta na direção Z, rotacional de VR. VR é o quê? A velocidade relativa. Então, o rotacional da velocidade relativa, ele me dá a vorticidade relativa. Você pode perguntar, professor, então se eu usasse a vorticidade planetária, então eu teria um K escalar nábula rotacional de VP. Isso daí me daria a vorticidade planetária, que a gente vai ver ainda aqui. Então, veja só que como nós estamos trabalhando com uma única componente do vetor vorticidade, ou da vorticidade, e essa componente é a componente K, ó, K escalar, K é um vetor, escalar um rotacional de V que me dá um outro vetor, então vetor escalar vetor é um escalar. Então, a componente vertical da vorticidade, que nós estamos chamando aqui de vorticidade relativa, é um escalar. Tá? Então, esse escalar é calculado por meio dessa equação aqui, ó. Zeta é igual a d de V, d de X, menos d de U, d de Y. Isso já facilitou e muito a vida dos meteorologistas. Né? Ao invés de estar trabalhando com uma componente, está trabalhando com uma quantidade vetorial, tá? A gente consegue, fazendo aquelas considerações para sistemas sinóticos de média latitude, chegar numa expressão para o cálculo dessa intensidade da rotação em um ponto específico do fluido, por meio de uma expressão que vai me dar um número, que vai me dar uma quantidade escalar, que é o caso da vorticidade relativa. Tá? Então, a partir do conceito de vorticidade, a gente tem a vorticidade em si, ela é uma quantidade vetorial. A vorticidade relativa é uma quantidade
escalar. Tá? Então aqui, ó, a maioria dos sistemas meteorológicos de interesse apresentam rotação no plano horizontal. Quais são os exemplos? Furacão, né? Centros de baixa e alta pressão, assim como curvaturas, né? Então, no caso de cristas e cavalos. E a gente consegue determinar esse cisalhamento, né? Essa variação de velocidade, aqui já é no plano horizontal, né? No plano XY, e aí inferir o quanto aquele sistema, seja um sistema de baixa pressão, de alta pressão, ou uma crista, um cavado, tem de intensidade em relação à rotação, vamos dizer assim. Né? O quanto de intensidade aquele sistema tem, está apresentando uma determinada rotação ou curvatura. Aí alguém poderia me perguntar, professor, mas será que não tem fenômenos que ocorrem na atmosfera que a rotação ocorre no plano, por exemplo, ZX ou ZY? Sim, tem. Por exemplo, no eixo ZX, pensando aqui, que me vem na cabeça agora, a gente tem a circulação de Walker. Né? A circulação de Walker no Pacífico, você tem um movimento vertical ascendente no Pacífico Oeste, e aí você tem uma circulação, né, ocorrendo ali, porque você tem uma descendência no Pacífico Leste, e aí você tem ventos escoando do leste do Pacífico até o oeste, e lá em cima do oeste para o leste. Então você fecha uma circulação. E esse plano da circulação, ele é no plano ZX. No plano ZY, circulação de Hadley, circulação de Ferrel. Né? Você tem esses exemplos de circulações, de movimentos que ocorrem no plano ZX ou ZY. Mas aqui a gente está interessado, principalmente, naqueles eventos meteorológicos, naqueles fenômenos que têm a ver, por exemplo, nesse caso aqui, com a variação na condição de tempo. É tempo e clima no final das contas, tá? Mas a gente usa muito o campo da vorticidade para inferir essas intensidades de rotação no campo do fluido para sistemas ali de tempo. Tá? Mas aí fica esse exemplo para vocês da circulação de Hadley, da circulação de Walker, que ocorrem em outros planos. E aí você pode perguntar, então eu consigo calcular a vorticidade, que seria uma quantidade escalar, nesses planos XZ e YZ. Sim, você consegue calcular. Tá? Mas aqui a gente vai se concentrar nos cálculos da vorticidade relativa, tá? que é uma quantidade escalar. Aqui, ó, como eu falei para vocês, né, e se nós tivermos a velocidade planetária, né, a gente consegue determinar essa vorticidade? Sim, nesse caso a gente teria uma vorticidade planetária. Então, ó, qualquer objeto sobre a Terra, né, então estou considerando que o meu objeto esteja aqui, por exemplo, se é uma pessoa, se é qualquer coisa. Uma pessoa tá parada aqui, por exemplo, para ficar mais fácil o exemplo. Então, qualquer objeto sobre a Terra, com exceção do Equador, né, aqui, possui vorticidade planetária produzida pelo efeito de rotação. Então, a gente tem aqui, né, que o planeta está girando nesse sentido, tá? No sentido aqui anti-horário. Se você está no Polo Norte, você está em cima do Polo Norte, você está ali como é que eu posso dizer? Imagina que você está ali em cima de você está num foguete ou num ônibus espacial que está parado, tá? Não tem velocidade em relação à Terra, ele está parado, a Terra está girando. Você vai ver que esse giro, quando você olha ali do Polo Norte, é um giro no sentido anti-horário. Tá? Então, a pessoa que está aqui em cima do Polo Norte, ela vai ter esse spin, essa rotação aqui. Tá? Depois vocês vão ver que essa quantidade, como eu falei anteriormente, é dada por 2 vezes a velocidade angular. Tá? A intensidade desse giro aqui. E aí, você tem uma outra pessoa aqui, numa latitude φ qualquer, e ela também apresenta uma rotação aqui que a gente pode determinar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Depois eu coloco aqui para vocês. Mas ela sofre essa rotação aqui, ômega, seno de φ, porque o ômega está aqui. Né? Vou puxar aqui, ó.
O vetor ômega está aqui. Tá? E aí você pode decompor esse vetor ômega nesse plano Z aqui, no eixo Z, perdão. Tá? E aí você consegue determinar a vorticidade que um objeto está sofrendo, né, em relação à rotação do planeta. Tá? E esse valor aqui, ó, da vorticidade planetária, e a vorticidade planetária é representada pela letra F, que é conhecido nosso, a gente usa parâmetro de Coriolis para isso, né? Então ele é dado por um K, ó, componente K, do rotacional da velocidade planetária. Então K escalar rotacional da velocidade planetária. Sabendo que um K escalar, um vetor escalar outro vetor, vai sair aqui um escalar. Vai sair uma equação aí que é conhecida da gente. Então, a velocidade planetária ela é máxima nos polos e nula no equador. E quando você está aqui, ó, você tem o ômega seno de aqui seno de 0. Seno de 0 é 0. Seno de 90 é 1. Então aqui a vorticidade planetária é máxima para objetos que estejam em cima dos polos, exatamente nos polos, e é mínima aqui em cima do equador. Então na região equatorial o objeto ele não possui vorticidade planetária. Tá? A vorticidade planetária é dada por esse K escalar rotacional da velocidade planetária. E aí, ó, como a magnitude da vorticidade, como a gente viu lá anteriormente, né, 2 vezes a velocidade angular, então o que vai sair daqui, ó, a equação que vai sair daqui de um K escalar rotacional de Vp é um 2 ômega. Tá? Então a magnitude é 2 ômega, 2 vezes a velocidade angular. Então qualquer objeto que esteja na superfície da Terra possui vorticidade planetária igual a 2 ômega seno de φ, né? Porque é 2 ômega aqui no máximo, e à medida que ele vai se afastando dos polos, tá? Ele vai ou se afastando do equador, ele vai apresentando uma intensidade dada por 2 ômega seno da latitude. E aí a gente sabe muito bem qual é o valor desse ômega, dessa taxa de rotação do planeta, que é a velocidade angular da Terra, e a gente pode simplesmente determinar por 2π dividido por 24 horas, que é o 7,29 vezes 10 a menos 5 segundo a menos 1. Então, mais especificamente, isso seriam 7,29 vezes 10 a menos 5 radianos por segundo. Tá? Mas a gente coloca aqui unidade de frequência, que é o valor que a gente usa para determinar lá, calcular os problemas, né, que vem ali nos exercícios para a gente fazer. E aí, então, a gente está vendo aí que a Terra está girando no sentido anti-horário, a partir do Polo Norte, e aí as pessoas que estão em cima do Polo Norte, os objetos que estão em cima do Polo Norte, vão girar com essa mesma intensidade, tá, de rotação do planeta, que é dado por 2 vezes a velocidade angular. Ok? À medida que você se afasta do polo, a sua latitude vai mudando. No polo a latitude vale 90 graus, à medida que essa latitude vai diminuindo, a sua taxa de rotação naquela latitude também é menor, e é dada por 2 ômega seno de φ, como está aqui. Okay? 2 ômega seno de φ. Tá? Isso aqui é mais para mostrar para vocês que você tem um ômega aqui, o ômega que eu tinha desenhado aqui anteriormente, que estava nesse eixo, paralelo a esse ômega, tá? É uma componente, você pode, esqueci a palavra agora, só um minuto, decompor, você pode então decompor esse vetor aqui, ômega, na latitude que se encontra o objeto. E aí você vai chegar numa expressão, usando a trigonometria simples, dada por ômega seno de φ, ou 2 ômega seno de φ, que seria o mais correto aqui, porque você está calculando a magnitude dessa vorticidade. Okay? Então, como é que seria no hemisfério sul? No hemisfério sul, alguém que está fora do planeta Terra, abaixo do Polo Sul, vai ver que a Terra gira no sentido horário. Então, objetos também vão ter essa tendência de girar no sentido horário. Aqui eu não falei, mas objetos ou parcelas de fluido que apresentam massa diferente de 0, elas vão ter uma tendência a girar no mesmo sentido de rotação da Terra naquele hemisfério. Então, no hemisfério norte,
a tendência de rotação, que também é uma medida da vorticidade, eu acabei esquecendo de falar para vocês. Matematicamente, a vorticidade é uma tendência, né? Ela te dá uma tendência de rotação de um objeto, no caso que a gente está utilizando um fluido, que pode ser a atmosfera ou pode ser o oceano. E aí essa tendência de rotação no hemisfério norte é anti-horária e a tendência de rotação no hemisfério sul ela é horária. Isso porque no hemisfério sul essa semisfera, vamos dizer assim, tá? Ela está girando, para quem está olhando de fora do Polo Sul, de baixo do Polo Sul, está vendo ela girar no sentido horário. E aqui, ó, se a gente for dar uma olhada aqui, o que acontece? Então, a vorticidade planetária, a gente pode calcular pelo 2ômega-c de φ, a intensidade dessa vorticidade, pelo F, que a gente conhece, que é o parâmetro de Coulomb. Então, no Equador, a vorticidade é vorticidade planetária, tá? Vorticidade planetária, ela é zero. Vorticidade planetária é zero. À medida que a latitude vai aumentando, positivamente ou negativamente aqui, ó, a vorticidade ela vai saindo do valor zero. E ela vai apresentar uma vorticidade, no caso do hemisfério norte, a vorticidade vai ser positiva. Tá? E com a latitude aumentando, mais ainda, próximo dos polos, essa vorticidade vai ser maior ainda. Então, saindo do Equador, indo para os polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, essa vorticidade vai crescendo e é máxima nos polos e mínima próximo do Equador e zero no Equador. O que está acontecendo aqui é uma mudança no sinal da vorticidade planetária. E esse sinal, por exemplo, da vorticidade planetária no hemisfério norte é positivo e no hemisfério sul é negativo. Por quê? Porque o seno, a latitude no hemisfério norte é positiva e a latitude no hemisfério sul é negativa. Então, F no hemisfério sul é negativo. E esse F é máximo negativo nos polos do hemisfério sul e máximo positivo nos polos do hemisfério norte. Okay? Então, isso aqui é a vorticidade planetária. Então, a gente viu a vorticidade relativa, é o rotacional da velocidade relativa. A vorticidade planetária é o rotacional da velocidade planetária. E aí a gente pode definir uma terceira vorticidade, que é a vorticidade absoluta. Lembrando, né, que, por exemplo, velocidade absoluta é a velocidade relativa mais a velocidade planetária. A mesma coisa ocorre para a vorticidade. Então, a vorticidade absoluta ela é dada pela soma entre a vorticidade relativa e a vorticidade planetária. E a vorticidade absoluta ela é representada por essa letra grega aqui que nós chamamos de neta. Então, neta é igual a zeta mais F. Em termos de equação, o neta seria o K escalar rotacional da velocidade absoluta. Aqui está a representação matemática da componente vertical da vorticidade. Todas elas, vorticidade relativa, vorticidade planetária e vorticidade absoluta, são componentes verticais da vorticidade que você está considerando. Tá? Então, a vorticidade relativa é a componente a vertical da vorticidade que você está avaliando. A mesma coisa serve para o F e para o neta. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tá? A vorticidade relativa ela é a componente vertical da vorticidade do rotacional do vetor velocidade relativa. A vorticidade planetária ela é a componente vertical do rotacional da vorticidade planetária e a vorticidade absoluta, né, a gente está utilizando a componente vertical da vorticidade absoluta, é dado pelo K escalar rotacional da velocidade absoluta. Então, se você usa só essa expressão, aqui você tem vorticidade relativa, só essa expressão,
vorticidade planetária, e essa aqui, vorticidade absoluta. Só que nós estamos utilizando apenas as componentes de cada uma dessas vorticidades. Componente vertical da vorticidade relativa, componente vertical da vorticidade planetária, componente vertical da vorticidade absoluta. Então, zeta, F e neta. Aí, a gente vai entrar numa coisa interessante, certo? Que é a relação entre a vorticidade e a circulação. Então, a gente viu a circulação, né, que é uma medida também da intensidade, é uma medida da rotação do fluido. A vorticidade também é uma medida dessa rotação do fluido, só que a circulação é uma medida macroscópica, a vorticidade é uma medida mais microscópica em algum ponto ao longo daquele fluido que você está considerando. Então, a gente pode relacionar essas duas quantidades. Nesse caso aqui, a gente pode relacionar a componente vertical da vorticidade relativa com a circulação ao longo de um contorno fechado. Então, veja que a circulação é o escalar e a minha vorticidade relativa também é o escalar. E aí eu posso relacionar essas duas quantidades numa única equação. Então, que equação é essa? Então, eu estou mostrando aqui, né, que a equação a gente tem que é a vorticidade relativa, tá? Vorticidade relativa, ela é dada por um limite de A tendendo a zero, do integral do circuito fechado do produto interno ou produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor que aponta na direção tangente onde está ocorrendo aquela circulação dentro de um elemento de área, dentro de uma área delimitada pelo círculo L, vezes 1 sobre A. Tá? Então, circulação, isso que a gente viu que é circulação, sobre área é igual a vorticidade. É isso que essa equação está dizendo, que a relação entre vorticidade e circulação é dado por um zeta igual a C sobre A. Aí a gente vai ver isso aqui, ó. Como é que a gente chega nessa relação entre vorticidade e circulação. Vorticidade relativa e circulação relativa aqui para ser mais exato. Então, para a gente mostrar essa relação entre a vorticidade relativa e a circulação relativa, eu trago aqui um esquema, né, idealizado aqui, dado por esse quadrado, onde esse quadrado ele está sob a ação de diferença de velocidade. Então, a gente consegue ver isso aqui, ó. Esse quadrado aqui é um elemento de área, elemento de área dado por ΔX vezes ΔY. Então, isso aqui está ocorrendo no plano horizontal, no plano X e no plano Y. E o que está acontecendo aqui? Ó? A gente tem um quadrado, tá? Que é um elemento de área dado por lados A, B, C e D. Ok? Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? O lado A e o lado C têm dimensões ΔX. O lado D e o lado B tem dimensões ΔY. Okay? E aí o que está acontecendo? A gente está inserindo esse elemento de área dentro de um campo onde a velocidade está variando com o espaço. Tá? Então, por exemplo, aqui no lado A, você tem uma representação de uma velocidade U. Então, U está no eixo X. Okay? Então, você tem U dado por essa seta, ou seja, o tamanho dessa seta indica a intensidade desse U, e aí uma distância ΔY depois, no lado C, você tem uma quantidade dada por U mais um derrom de U, derrom de Y, ΔY, ou seja, U mais uma variação de U em ΔY. Okay? E aqui você tem que a seta, além de indicar a intensidade do movimento, ela também indica em que direção está sendo dado esse movimento. Então, aqui a direção é de oeste para leste, aqui a intensidade é maior ainda e também é dada de oeste para leste. Por que maior ainda? Porque o tamanho da seta é maior.
Se você desconsiderasse o que está ocorrendo em D e P, com o tempo, esse quadrado ia girar no sentido horário, porque você tem uma diferença de velocidade ali nos lados A e C. Mas a gente também tem aqui, ó, nos lados D e B, um diferencial de velocidade dado pela componente que ocorre na direção Y, que é o V. Então, no lado D, você tem uma velocidade aqui, ó, com essa intensidade, uma velocidade V com essa intensidade, apontando de sul para norte. Tá? E ΔX depois, do outro lado, uma variação de V mais uma quantidade d de V, d de X, ΔX. E essa intensidade, esse escoamento está sendo dado na direção de sul para norte. Tá? Então, se você considerasse só os lados D e B com mudança de velocidade, esse giro ocorreria no sentido anti-horário. Tá? Só o que a gente está tendo aqui? A gente está tendo o lado D e B tendendo a girar esse quadrado no sentido anti-horário e o lado CD tendendo a girar esse quadrado no sentido horário. A gente vai determinar, então, essa relação entre vorticidade e circulação a partir desse quadrado, dessas informações que eu dei para vocês aqui. E em alguns exercícios vocês vão conseguir determinar em que sentido essa rotação ocorre. Mas aqui a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês como a gente relaciona a vorticidade e a circulação. Vorticidade relativa e circulação relativa. Tá? Ele está considerando um ponto fixo ali onde está ocorrendo essa relação de vorticidade e circulação relativa. Então vamos lá. Veja só que a gente pode determinar a circulação ao longo, né, dos limites desse quadrado. Tá? Como é que a gente faz isso? Pela equação da circulação, que é uma integral no circuito fechado, V escala dl. Então, é o produto entre V, ou seja, a componente que você está utilizando, se é a componente U ou a componente V, no lado que você está considerando também. Aqui, ó, são 4 lados, né? Então, você vai ter 4 integrais. Tá? Então, você vai ter a integral do lado A, o que está acontecendo com o V e o dl nesse lado. Aqui também VDL, na verdade aqui seria o UDL, aqui VDL, mais o V representado por V, mais essa quantidade, e aqui sucessivamente. Tá? E a gente sabe que a gente vai considerar que fazendo essa integral no sentido anti-horário, a gente vai considerar que o sentido positivo dessa integral é no sentido anti-horário, ou seja, nesse sentido aqui. Ó, a gente vai fazer a integração e considerar isso positivo. Por que isso é importante, pessoal? Por que é importante eu ver o sentido da minha integração? Porque vai ter momentos em que eu vou ter velocidades ocorrendo no mesmo sentido da minha integração, que é o caso B e o caso A, do lado A e do lado B, e vou ter casos em que o sentido da integração é oposto ao sentido da velocidade. Né? Então, enquanto eu estou integrando nesse sentido aqui, considerando que a minha integral é positiva no sentido anti-horário, a circulação aqui, o movimento dos lados C e D estão ocorrendo no sentido oposto. Tá? Então, por isso que a gente tem que definir um lado que a gente considera positivo. Se você fizer pelo outro lado, tem que dar a mesma coisa de resultado final. Tá? Mas vamos fazer desse jeito aqui. Então, a circulação no circuito fechado de V escala dl é dado por uma integral. Estou representando A como se fosse o lado. Então, os limites de A é aqui e aqui. Tudo bem? De V escala dl mais integral de B, V escala dl, tá? Mais integral no lado C de VDL, mais integral no lado D de VDL. Então, quando a gente faz isso, agora a gente tem que incluir os valores, né? Então, por exemplo, a integral no lado A, a gente tem um produto aqui escalar VDL. O lado A está aqui, ó. O lado A está aqui, o sentido da integração que a gente está usando é esse. Então, no lado A eu tenho como componente da velocidade, eu tenho o U, que U, vezes a distância que estou avaliando, por exemplo, a dimensão
desse quadrado onde eu estou avaliando essa integral, no caso com a componente u. Então, quanto vale essa distância aqui? Vale um ΔX. Tá? Então, uma distância infinitesimal ΔX. Mais o que está acontecendo no lado B, tá aqui, ó, no lado B, a minha velocidade agora é v, mais o d1 de v, d1 de x, ΔX, vezes o dl, né, a distância entre esse lado aqui. Entre essa parte inferior e essa parte superior é o próprio de y, ΔY. Tá? Então, eu tenho isso aqui, ó, v mais d1 de v, d1 de x, ΔX, que multiplica ΔY. Aí menos, tá vendo? Porque menos eu estou integrando, no sentido de integração positiva, o sentido que eu escolhi é o anti-horário, mas aí eu tenho uma componente de u aqui, que é o meu u, mais d1 de u, d1 de y, ΔY, em uma outra direção. Então, eu estou considerando ele como negativo. Então, menos u, mais d1 de u, d1 de y, ΔY, vezes essa dimensão aqui, essa dimensão é dada por ΔX, menos, de novo, ok? A integral no lado D, que é o v, que está oposto ao sentido da integração, v que multiplica esse lado aqui, que é dado por ΔY. Aí eu montei a integral aqui, né, de v escalar dE, e aí na hora que você vai resolver esse problema, né, vai fazer aqui as redistribuições, vai abrir essa equação, você vai chegar nesses valores, então você vai ter aqui, ó, o ΔX com menos o ΔX, aqui está faltando um ΔY. Deixa eu arrumar isso aqui rapidinho, senão depois eu não arrumo. A gente também tem o V ΔY positivo com o V ΔY negativo, vão sobrar essas duas quantidades. Ó. A gente pode eliminar o ΔX com menos o ΔX, pode eliminar o V ΔY com menos V ΔY, e vão sobrar essas duas quantidades. Uma associada à variação de V na direção X, e outra associado à variação de u na direção y. Então, a gente vai chegar nessa expressão que uma variação infinitesimal da circulação relativa é igual a um d1 de v, d1 de x, menos d1 de u, d1 de y, ΔX, ΔY. Na hora que vocês juntam essas duas expressões, você vai chegar aqui. Só o que é d1 de v, d1 de x, menos d1 de u, d1 de y? É vorticidade relativa. Tá? E ΔX, ΔY é o seu elemento de área ΔA. Tá? Área e vorticidade relativa. Então, a gente pode dizer que ΔC, ΔA, ou circulação sobre área, é igual a vorticidade. Então, aqui a gente chega numa relação entre vorticidade e circulação. Então, se você quiser determinar a vorticidade, é dado por circulação sobre área. Você tem que ter circulação, dividir pela área. E aqui, se você quer determinar a circulação, você precisa ter a vorticidade e multiplicar pela área. Então, essa relação aqui é uma relação fundamental. Você consegue retirar essa relação a partir desse quadrado que eu coloquei aqui para vocês, sofrendo, tá, sob a ação de variação de velocidade, ou seja, sobre a ação de cisalhamento. Só um minuto. E aí, a gente tem aqui, ó, para uma área finita do fluido, então vamos imaginar que você tem uma área com aquelas áreas que nós utilizávamos ali para calcular a circulação relativa, né, velocidade tangencial, que eram regiões de massas de ar circulares com raio de 100 km, 200 km, eram áreas grandes. Aqui a gente pode pegar uma área, né, qualquer do fluido, que pode ser inclusive uma área que está dentro daquela área maior, mas você pode aqui, para uma área finita do fluido, né, a circulação dividida pela área, que é esse caso aqui que a equação 3 está mostrando, circulação sobre área, te dá uma medida da média da componente normal da vorticidade relativa na região que você está considerando. Então, a gente pode calcular uma vorticidade média dentro dessa área do fluido, ok? Simplesmente fazendo a razão entre circulação e área. Tá?
Então, essa ideia de ser uma vorticidade média é porque a vorticidade, você calcula ela num ponto específico. Então, se você tiver ali, por exemplo, considerando uma massa de ar de dimensões ali de escala, por exemplo, sinótica, a vorticidade, quando você calcula, você calcula em um ponto específico ali dentro daquela área. Ela não vale para toda a área, ela vale para toda a área em termos de um valor médio. Então, estou pegando uma área muito grande, eu determinei a circulação, ok? Aí eu tenho a área daquela geometria ali, circular ou quadrática, e aí faço uma divisão da circulação sobre essa área e calculo uma vorticidade. Só que essa vorticidade, eu estou calculando essa vorticidade numa área muito grande. Né? Nesse exemplo que eu estou passando para vocês aqui, de pegar uma massa de fluido de escala sinótica, por exemplo. Tá? Então, a vorticidade que eu vou ter ali, ela é uma vorticidade média naquela área. Porque a vorticidade em si, ela é calculada num ponto específico. Eu vou mostrar umas figuras aqui para vocês, que a gente costuma ver em metrologia sinótica, e a vorticidade ela é calculada pontualmente. Tá? E a circulação ela já é calculada numa área grande. Então, quando eu estou assumindo uma relação entre circulação e vorticidade, essa minha vorticidade é uma vorticidade média. Tá? Pode ser uma área menor, professor? Por exemplo, 1000 por 1000 quilômetros, 1 por 1 quilômetro? Pode ser. Porque essa vorticidade a gente calcula do elemento infinitesimal. Tá? Então, pontualmente a gente pode determinar essa vorticidade. Então, a relação entre vorticidade e circulação que vocês precisam saber aqui, que já está de bom tamanho, é essa. Circulação sobre área te dá uma vorticidade. Que vorticidade? Uma vorticidade média. Tá? E aí, a gente também tem uma relação entre a circulação relativa e a vorticidade relativa, que pode ser dada pelo teorema de Stokes. Esse teorema é bem conhecido, ele relaciona uma integral de linha com uma integral de superfície. A diferença entre esse teorema de Stokes e o teorema de Green é que o teorema de Stokes ele considera uma superfície num campo em 3 dimensões, que é o que mais a gente utiliza na meteorologia, e o teorema de Green ele utiliza, por exemplo, esse plano, essa área A num plano, por exemplo, ou XY, ou XZ, ou YZ. E o teorema de Green, ele pega essa área, que é circundada ali por um limite L, por exemplo, tá? Num plano, num espaço em 3 dimensões. Mas, no final das contas, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a circulação, né, que é dado pela integral do circuito fechado de V escalada L, é igual a uma integral de superfície da componente normal de quem? Rotacional de V é a vorticidade. Então, a componente normal da vorticidade definida por uma área ali A. Ok? Então, essa relação entre integral de linha e integral de superfície, dado pelo teorema de Stokes, relaciona circulação com a componente normal da vorticidade relativa. Então, a equação 4 diz que a circulação relativa ao longo de um circuito fechado é igual à integral da componente normal da vorticidade relativa sobre uma área de contorno fechado. Tá? E aqui eu vou aproveitar o ensejo para a gente chegar naqueles sinais de relacionar os sinais de circulação, de área e de vorticidade nos hemisférios norte e no hemisfério sul. Tá? Então, como existe essa relação entre circulação e vorticidade e envolve área, é importante que a gente saiba como é o sinal, por exemplo, da vorticidade nos hemisférios norte e sul a partir dos sinais que nós conhecemos sobre circulação e área. Então, por exemplo, para o hemisfério norte, nós vimos que, independentemente de hemisfério, os ciclones possuem a circulação, o valor da circulação em ciclones é positivo. Tá? Área também no hemisfério norte é positivo. Tá? E aí, quando você faz a relação entre circulação, né, é igual a vorticidade sobre área, aqui, vorticidade é circulação sobre área, perdão. Vou colocar aqui,
vorticidade é igual a circulação, vorticidade média é igual a circulação sobre área. Então, com os sinais da circulação e da área, eu consigo determinar o sinal da vorticidade nos dois hemisférios. Então, nos ciclones eu tenho circulação positiva, área é positiva no hemisfério norte, então minha vorticidade é positiva. Então, no caso de ciclones, no hemisfério norte, a minha vorticidade relativa é positiva. No caso de anticiclones, a circulação é negativa, a área é positiva e a vorticidade é negativa. Então, no hemisfério norte, vorticidade relativa nos ciclones é positiva e nos anticiclones é negativa. No hemisfério sul é o quê? No hemisfério sul, os ciclones também possuem possuem circulação positiva, como eu falei antes, independentemente de hemisfério, a circulação em ciclones é sempre positiva, só que no hemisfério sul a área é negativa, que eu mostrei lá que existe uma relação entre o ângulo, né, do vetor rotação da Terra, vetor velocidade angular, e o vetor normal ao plano que você está considerando na superfície daquele hemisfério. Então, quando tem uma formação de um ângulo agudo, a área é positiva, no caso de um ângulo obtuso, a área é negativa. Então, no hemisfério sul, a área é negativa. Então, circulação positiva, a área é negativa, então a vorticidade relativa dos ciclones no hemisfério sul é negativa. E dos anticiclones, que tem circulação negativa, área negativa, vorticidade positiva. Então, aqui não tem jeito, ou vocês memorizam essas relações entre circulação, área e vorticidade, ou vocês vão lá e memorizam, olha, circulação no hemisfério norte para ciclones e anticiclones é assim, e no hemisfério sul a vorticidade positiva ou negativa nos ciclones e anticiclones é assado. Tá? Mas tem que saber isso aqui. Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Isso aqui é um campo que eu peguei das análises do GFS, Global Forecast System, que é o modelo, das 12Z para 5 de julho de 2021. Né? A gente tem as isolinhas em decâmetro geopotencial em 500 milibares, geopotencial em 500 milibares, dado em decâmetro. Decâmetro para você transformar decâmetro em metro geopotencial, você multiplica esse valor por 10. Tá? E aqui a vorticidade, dado por 1 é a menos 5 por segundo. Então a vorticidade, acho que eu não acabei falando para vocês a unidade de vorticidade. Tá? Deixa eu ver se dá para inferir por aqui. Vorticidade, só um minuto. Como eu posso mostrar isso aqui para vocês? O F a gente sabe que é a unidade de frequência, segundo a menos 1, né? Mas aqui vou pegar isso aqui de exemplo para vocês para ficar mais fácil. Tá? Então vou pegar esse zeta aqui, ó. Zeta igual, e vou pegar só um desses. Tá? Pegar um delta V, delta X. Unidade de velocidade é o quê? Metros por segundo. E unidade de delta X é em metros. 1 sobre metro. Então, a unidade de vorticidade é segundo a menos 1, que é a unidade de frequência. Tá? Todas essas outras aqui também têm unidade de frequência. Tá? F, o ômega é 7,29 vezes 10 a menos 5, segundo a menos 1, né? 1 sobre segundo. Seno de latitude não tem unidade. Então, segundo a menos 1, aqui também é a soma de vorticidades, então é segundo a menos 1. Então, nesse campo aqui, a gente tem essa altura geopotencial, em decâmetro geopotencial, e a vorticidade, dado por 1, é a menos 5, segundo a menos 1. E a vorticidade, ela é o shaded. Tá? Então, você observa que a gente tem valores de vorticidade negativos e valor de vorticidade positivo. A gente está no hemisfério sul. Tá? Você tem aqui cavados e cristas no hemisfério sul, e associados a esses cavados e cristas, você tem movimentos no giro horário ou anti-horário. No caso dos cavados, você vai ter um giro
do vento, está aqui, ó, mais fácil esse aqui. Você tem aqui uma representação de um giro, ó, nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. Tá? O sistema que gira no sentido horário no hemisfério sul são os ciclones, os centros de baixa pressão, certo? Então veja que os centros de baixa pressão, tá, que são os ciclones, eles têm giro horário e o valor da vorticidade relativa, como a gente viu anteriormente aqui, ó, nos ciclones a vorticidade é negativa. Olha aqui, azul, tá bom? Na maior parte aqui azul é vorticidade negativa. Então, onde você olha esses valores aqui em azul da vorticidade, isso significa que nesses locais existe uma tendência de giro no sentido horário, que é o mesmo sentido de rotação, ali, o mesmo sentido de giro do vento ao longo de centros de baixa pressão. Okay? E no caso positivo, é o oposto. Você tem um sentido, né, uma tendência do giro no sentido anti-horário no hemisfério sul, que estaria associado aos anticiclones. Okay? Então, ciclones no hemisfério sul, eles têm a vorticidade com valores negativos e os anticiclones com vorticidade com valores positivos. Bom, esse é um ponto, o primeiro ponto que eu tenho que destacar para vocês. Eu não vou entrar muito na discussão, senão daqui a pouco vocês acabam enrolando a cabeça com isso. Hemisfério norte. Né? Olha, hemisfério norte, o zeta associado a ciclones tem que ser positivo. Tá? Então, olha só. Então, onde tem manchas de valores positivos, né, aí, regiões de valores positivos, que é o caso do vermelho, se a gente pegar, por exemplo, essa região aqui, ó, tá? Então, isso aqui está associado a um centro de baixa pressão, ó, isso aqui está associado a um ciclone, tá? Baixa pressão no hemisfério norte, e os ciclones no hemisfério norte tem valor de vorticidade relativa positivo. Tá aqui. Essa relação entre ciclones e geopotencial, a gente vê mais em meteorologia sinótica. Tá? Por isso que eu não vou entrar fundo aqui. O que eu quero que vocês saibam aqui é que quando vocês identificarem valores positivos de vorticidade relativa, isso tem a ver com os ciclones, e quando vocês identificarem valores negativos da vorticidade relativa no hemisfério norte, isso tem a ver com anticiclones. O ideal é fazer essa tabelinha aqui na cabeça de vocês, ou num papelzinho, colocar aí no quarto pendurado, e aí, sempre que precisar, tá aí essa relação.